mas poesia de verdade. Entrem no povo, metam-se por aí, por esses rincões, passem uma noite num rancho, à beira do fogo, entre violeiros ouvindo trovas e desafios. Chame um cantador sertanejo, um desses caboclos distorcidos, de alpargatas de couro, e peça-lhe uma cantiga. Então sim, isso é poesia, poesia do povo. Eu que me criei na largueza, livre, correndo campinas, varando cerrados, comendo o que me ofereciam as árvores, bebendo nas fontes vivas. E quando o calor abrasava, eu me despia, pendurava as roupas num galho e atirava-me na água nadando contra a correnteza. Poesia, para mim, é água que refresca a alma. E esses versinhos que por aí andam, muito medidos, pode ser água, mas de chafariz, para banho morno, em bacia com sabonete inglês e esponja. Eu, para mim, quero águas fartas, rio que corre, ou mar que estronde. Olá! Hoje o programa Prazer em Conhecer está no município de Tobias Barreto, a 132 quilômetros da capital. Estamos aqui para apresentar a você a história desse sergipano que foi poeta, filósofo e jurista e revolucionou a história cultural do Brasil. Tobias Barreto de Menezes ocupa lugar destacado na história do país, não só porque deixou diversas obras, mas principalmente porque inseriu no país um novo conceito cultural. O senhor sabe quem foi Tobias Barreto? Rapaz, com toda sinceridade, não. Tobias Barreto foi um grande poeta, um grande filósofo. Foi um escritor sergipano, um grande poeta e natural de Tobias Barreto, por sinal. Já ouvi falar, mas não sei nada da história dele. Não sei não. Um morador de Tobias Barreto. Foi um filósofo. Foi? Ele foi poeta, foi escritor, ele foi jornalista. Foi nesta pequena casa que Tobias Barreto nasceu, em 7 de junho de 1839. Na época, o município de Tobias Barreto era a Vila de Campos dos Sertões do Rio Real, local para onde costumavam fugir os negros escravos. Tobias começou a estudar latim em Estância e, aos 15 anos de idade, concluiu o curso de latim em Lagarto. Foi precocemente professor. Queria primeiramente ser padre, mas a carreira religiosa tinha exigência que chocava com o ânimo de Tobias Barreto. Então, ele resolveu fazer o curso de Direito em Recife. Antes de se formar, Tobias Barreto já escrevia para pequenos jornais. Ele adotou o sistema filosófico do positivismo, que criticava a Igreja Católica e trazia ideias novas sobre ciência, literatura e direito. Neste sentido, Tobias Barreto fez uma revolução. Precisando crescer profissionalmente, Tobias Barreto começa a fazer concursos. No primeiro, que concorreu à cadeira de latim do curso de Direito, fica em segundo lugar. Tenta outro, desta vez a cadeira de Filosofia. Passa em primeiro lugar, mas perde a vaga por ser solteiro. Em 1869, Tobias termina o curso de Direito em Recife. Já com o nome feito de poeta, orador do povo e crítico de religião e de filosofia, vira o líder político de um movimento contra a Igreja Católica, que precisou convocar o Conselho Vaticano para fortalecer suas bases. Depois que terminou o curso de Direito, Tobias começa a advogar. Casou e chegou a ser juiz substituto. É um período de grande criação. Ele aprende sozinho a língua alemã, estuda os autores alemães e cria seu primeiro jornal.
Um Sinal dos Tempos, que revela suas ideias avançadas sobre religião, filosofia e direito. Ele profere, lá em escada para o público, um discurso em mangas de camisa, é o título que ele dá, onde ele faz um diagnóstico da realidade e onde ele discute que o ideal da Revolução Francesa, que é o ideal do iluminismo, era um ideal difícil de se realizar, porque a trindade, a liberdade, igualdade e fraternidade, era vista por ele da seguinte maneira: a fraternidade era uma coisa religiosa praticamente, a liberdade era alguma coisa que você diria, ou poderia dizer, eu sou, mas a igualdade era uma coisa que você teria que dizer, ai, quem dera ser. Como deputado estadual da província de Escada, Tobias Barreto defende as questões da mulher e do negro. Com seu discurso inovador, ele contraria os coronéis, mas conquista o povo. Tobias Barreto chega uma tarde na Assembleia, encontra esse debate, entra no debate, cita os maiores pedagogos daquele tempo, cita os maiores teóricos, defende não apenas a capacidade da mulher, mas a necessidade da mulher se libertar daquele preconceito e passar a dar uma contribuição à nascente sociedade brasileira, que era uma sociedade que ele sentia o travo de todas as dificuldades, porque ele era mulato e, além de mulato, bastardo. E a sociedade era economicamente escravocrata. O império era escravocrata. A escola do Recife prosperou com Tobias e seus jovens seguidores. Eles lutavam pela liberdade de expressão, abolição da escravatura e proclamação da República. Doente, Tobias permaneceu alguns anos no magistério da faculdade, mas nos jornais continuava vigoroso, combatente e sempre defendendo ideias novas. Tobias passa a ser um condutor de mentalidades. Ele faz nos saraus, nos encontros com os estudantes, e no corredor da Faculdade de Direito, a sua tribuna. E também leva para a sala de aula a sua maneira de pensar. Então ele choca completamente o ensino esclerosado, com cheiro de incenso, que existia na Faculdade de Direito do Recife. O grande legado de Tobias Barreto foi em dois sentidos. O da sua obra crítica, aberta, roteirizando a atualização do pensamento brasileiro. Outro, o dos seus seguidores, que continuaram levando o Brasil a afirmar uma cultura transformadora, própria e ao alcance de todos. Nós vamos agora a um breve intervalo, não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer detalhes do poeta e revolucionário Tobias Barreto. É só um instante.